Você já se perguntou o que vale uma vida? Quanto custa a inocência de uma menina de 15 anos? No meu caso, foram 3 fichas de pôquer e uma garrafa de cachaça barata. Esse foi o preço que meu pai achou justo numa noite de 1968. Ah, me desculpe. Às vezes esqueço que preciso me apresentar antes de começar. Os anos passam, mas algumas cicatrizes continuam frescas como se tivessem sido feitas ontem. Meu nome é Maria das Dores. Irônico, não é? Hoje tenho 70 anos e resolvi contar minha história porque percebi que o silêncio pode machucar tanto quanto as palavras. Sabe, minha filha, aqui de cima da minha varanda em Perdizes, olhando São Paulo se espalhar feito uma colcha de retalhos mal feita, ainda consigo sentir o cheiro da terra molhada da minha feira de Santana. É engraçado como a memória funciona. Tem dias que não lembro onde coloquei meus óculos, mas posso descrever com detalhes o vestido florido que usava naquela noite, quando meu pai me apostou numa mesa de jogo. O barulho da cidade grande nunca me deixou esquecer o silêncio daquela noite. Era um silêncio diferente, sabe? Daqueles que parecem que vão engolir a gente. Tinha uma lua cheia enorme, dessas que a gente só vê no interior. Parecia que ela estava ali só para iluminar minha desgraça. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda posso ouvir o tilintar dos copos, as risadas grosseiras, o arrastar das cadeiras no chão de terra batida do bar do seu Zé. E o som das fichas. Ah, aquele som maldito das fichas batendo na mesa. Cada ficha representava um pedaço da minha vida que estava sendo negociado sem que eu soubesse. Mas sabe o que é mais doloroso? Não foi a traição do meu pai, nem mesmo o destino que me aguardava. Foi o olhar da minha mãe quando tudo aconteceu. Um olhar vazio, resignado, como se ela já soubesse que esse dia chegaria. Como se todas as mulheres da nossa família estivessem destinadas a serem moeda de troca em algum momento. Você deve estar se perguntando por que resolvi contar isso agora, depois de tanto tempo. Vou te dizer. Ontem, vi uma menina no metrô. Devia ter uns 15 anos, a mesma idade que eu tinha. Ela estava com o celular na mão, fones de ouvido, uma mochila cheia de sonhos nas costas. E por um momento, só por um momento, me vi nela. Mas ao invés de sentir dor, senti esperança. Porque ela tem algo que eu não tinha. A possibilidade de escolha. É por isso que estou aqui, sentada nesta cadeira de balanço, vendo o sol se pôr entre os prédios de concreto. Não quero que minha história morra comigo. Não quero que outras Marias das Dores nasçam do silêncio e da omissão. Cada palavra que vou te contar custou anos para ser processada, décadas para ser compreendida. Então, se você puder, sente-se aqui comigo. Aceita um café? Ainda faço do jeito antigo, coado na flanela, como minha mãe me ensinou. Enquanto a água ferve, vou te contar como uma menina do interior da Bahia se transformou em uma sobrevivente nas ruas de São Paulo. É uma história de dor, sim, mas também é uma história de resistência. De como algumas pessoas conseguem florescer mesmo no asfalto, mesmo depois de terem suas raízes arrancadas. E quem sabe, ao final desta história, você entenda por que ainda guardo aquelas 3 fichas de pôquer numa caixinha embaixo da minha cama. Não como lembrança, mas como promessa. Promessa de que algumas histórias precisam ser contadas para que nunca mais se repitam. Feira de Santana dos anos 60 era um lugar de contrastes, minha filha. De um lado, o progresso chegando com suas promessas de modernidade. Do outro, as tradições tão fortes quanto as raízes dos umbuzeiros. Nossa casa ficava na periferia da cidade, bem depois da feira livre que deu nome ao município. Era uma casa simples, de teto baixo e paredes de barro, mas tinha um quintal que parecia não ter fim. Nesse quintal, minha mãe, Dona Josefa, cultivava de tudo um pouco. Tinha hortelã para os chás, manjericão para espantar mal-olhado e até um pé de romã que ela dizia ter plantado no dia que eu nasci. Ela era uma mulher pequena, mas com uma força que só as mulheres nordestinas parecem ter. Daquelas que acordava antes do sol para fazer beiju na chapa e só deitava depois que a última panela estava limpa e guardada. Meu pai, Sebastião, trabalhava como mascate. Vendia de tudo um pouco. Tecidos, botões, fitas e sonhos. Principalmente sonhos. Era um homem bonito, charmoso, daqueles que conseguia vender gelo para esquimó, como diziam na época. Quando ele chegava em casa, depois de dias na estrada, trazia sempre alguma novidade. Uma fita para o cabelo, um retalho de chita, às vezes até um doce da cidade. Nessas horas,
Ele era o pai que toda menina sonhava ter. Mas tinha o outro lado. O lado que aparecia quando ele sumia por dias, às vezes semanas, e voltava cheirando a cachaça e derrota. Nesses dias, minha mãe me mandava para o quarto e ficava na cozinha, esperando a tempestade passar. Eu tapava os ouvidos com força, mas ainda assim podia ouvir os gritos, o som dos pratos quebrando, o choro contido da minha mãe. Éramos só nós três. Minha mãe teve outros filhos, mas nenhum vingou. Deus sabe o que faz, ela dizia, passando a mão na barriga que tantas vezes cresceu e murchou. Hoje penso que talvez tenha sido melhor assim. Menos vidas para carregar o peso do nosso destino. Na escola, eu era uma das poucas meninas da minha idade que ainda estudava. A maioria já tinha parado para ajudar em casa ou trabalhar na roça. Dona Carminha, minha professora, sempre dizia que eu tinha um dom para as letras. Quando lia em voz alta para a turma, ela sorria orgulhosa. Essa menina ainda vai longe, profetizava. Mal sabia ela que ir longe teria um significado tão diferente na minha vida. Aos domingos, a gente ia à missa na igreja de Santana. Eu adorava esses momentos. Colocava meu único vestido bonito, um azul com flores brancas que minha mãe tinha feito com retalhos que meu pai trouxe de uma de suas viagens. Na igreja, eu podia sonhar. Olhava para os vitrais coloridos e imaginava um mundo diferente, onde meninas como eu podiam escolher seus próprios caminhos. Depois da missa, a gente passava na feira. Era uma explosão de cores, cheiros e sons. Os feirantes gritando suas ofertas, o cheiro de tempero fresco, as bancas de frutas organizadas como um arco-íris terreno. Minha mãe regateava cada tostão, esticando o pouco dinheiro que tinha para fazer a feira da semana. Às vezes, quando sobrava algum trocado, ela comprava um pedacinho de rapadura para a gente dividir no caminho de casa. À noite, sentada na soleira da porta, eu ficava olhando as estrelas e sonhando. Queria ser professora, igual Dona Carminha. Ou quem sabe costureira, para fazer vestidos bonitos como os que via nas revistas que às vezes chegavam na cidade. Sonhos simples, né? Mas eram meus. Só meus. Tinha também o João, filho do seu Manuel da venda. A gente trocava olhares na missa, e às vezes ele passava na frente de casa assoviando. Meu primeiro amor platônico, desses que a gente só tem aos 15 anos. Tão puro que nem sabia direito o que era amor. Mas a vida tem um jeito engraçado de transformar pureza em amargura. E assim foram meus primeiros 15 anos, entre o quintal de casa, a escola, a igreja e a feira. Entre os sonhos de menina e a realidade dura de ser mulher, num lugar onde ser mulher já era uma sentença. Eu não sabia então, mas cada dia era um passo em direção àquela noite fatídica. Cada sorriso, cada sonho, cada momento de felicidade simples era como um último suspiro antes do mergulho nas águas turvas do destino que me aguardava. Sabe o que é mais cruel sobre o destino? É como ele te prepara para o pior sem você perceber. Naquela época, começaram a aparecer uns homens diferentes na cidade. Chegavam em carros grandes, desses que levantavam poeira nas ruas de terra e faziam todo mundo parar para olhar. Eles vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, diziam que eram empresários, que iam trazer progresso. Progresso? Que palavra bonita para disfarçar tanta maldade. Um deles era o Dr. Ricardo Mendes. Alto, sempre de terno, mesmo no calor da Bahia. Tinha um jeito de olhar que me gelava a espinha. Quando ele entrava no bar do seu Zé, onde meu pai passava as noites, todo mundo mudava o tom de voz, como se ele fosse algum tipo de realeza. Eu não sabia então, mas ele estava de olho em mim há meses, como um predador estudando sua presa. Lembro do dia em que tudo começou a desmoronar. Era uma quinta-feira. Tinha sido dia de feira. Mamãe estava preocupada porque fazia 3 dias que meu pai não voltava para casa. Não era incomum ele sumir assim, mas dessa vez era diferente. Tinha uma tensão no ar, como aquele silêncio pesado que vem antes de uma tempestade forte. Maria, mamãe me chamou enquanto lavava a louça do jantar. Você tá crescida agora. Precisa entender algumas coisas. Ela parou, secou as mãos no avental gasto e sentou comigo na mesa da cozinha. Seu pai, ele tá devendo dinheiro pra gente perigosa. Muito dinheiro. Suas mãos tremiam enquanto falava. Se acontecer alguma coisa, você corre. Corre e não olha pra trás. Eu não entendi direito na hora. Achei que era só mais um dos problemas de jogo do meu pai, que logo passaria como todos os outros. Mas havia algo diferente no olhar da minha mãe.
Um medo que eu nunca tinha visto antes. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras dela, no que elas realmente significavam. Pela janela do meu quarto, via a lua cheia iluminando nosso quintal, as sombras das árvores dançando com o vento. Parecia que até a natureza estava inquieta. Foi quando ouvi as vozes, primeiro baixas, depois cada vez mais altas. Reconheci a voz do meu pai, embriagada como sempre. Depois, outra voz, mais grave, mais controlada. Era o Dr. Ricardo. Saí da cama pé por pé e fui até a porta da frente. Me agachei ali, no escuro, e fiquei ouvindo. Sebastião, você sabe que não tem como pagar essa dívida. A voz do Dr. Ricardo era suave, quase paternal, mas tinha algo de ameaçador nela. Mas eu sou um homem justo. Sempre há uma forma de acertar as contas. Meu pai falou algo que não conseguia entender. Estava soluçando. Sua filha, continuou o Dr. Ricardo, ela é uma moça muito bonita, educada, pelo que dizem. Seria bem cuidada em São Paulo. Teria uma vida que você nunca poderia dar a ela. Senti meu sangue gelar. Estava falando de mim? Como mercadoria. Quis gritar, correr, fazer alguma coisa. Mas meu corpo não se movia. Era como se estivesse pregada ao chão. Não posso fazer isso com minha filha, meu pai disse, a voz embargada. Ela é tudo o que tenho. Tudo o que tem? O Dr. Ricardo riu, um riso seco, sem alegria. Você não tem nada, Sebastião. Nem sua própria vida te pertence mais. Mas vou te dar uma chance, uma última partida. Se você ganhar, a dívida está perdoada. Se perder, bem, você sabe o preço. O resto da conversa se perdeu quando eles se afastaram. Voltei para o meu quarto em estado de choque. Não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Meu próprio pai cogitando me usar como moeda de troca. Impossível. Ele podia ter 1000 defeitos, mas me amava. Não faria isso comigo. Não podia fazer. Mas enquanto estava ali, deitada na minha cama, ouvindo os grilos cantarem lá fora, uma voz dentro de mim dizia que sim, ele faria. Porque já tinha feito coisas parecidas antes. Porque o vício era mais forte que qualquer amor. Se eu soubesse então que aquela seria minha última noite naquela cama, minha última noite de inocência, teria feito tanta coisa diferente. Teria abraçado minha mãe mais forte. Teria respirado mais fundo o cheiro do quintal. Teria me despedido do pé de romã que cresceu junto comigo. Mas o destino não nos avisa quando vai mudar nossa vida. Ele simplesmente muda. Na noite seguinte, uma sexta-feira que nunca vou esquecer, o céu estava carregado de nuvens pesadas. O calor era sufocante, daqueles que fazem até as paredes suarem. Mamãe estava mais quieta que o normal, mexendo uma panela de feijão que já estava pronta há horas. Seus olhos vermelhos denunciavam que tinha chorado o dia todo. Por volta das 7 da noite, meu pai chegou em casa. Diferente das outras vezes, não estava bêbado. Estava sóbrio, mas com um olhar estranho, perdido. Se arruma, Maria, ele disse, sem me olhar nos olhos. Vamos sair. Sebastião, pelo amor de Deus, minha mãe implorou, agarrando o braço dele. Não faz isso. Ele a empurrou com força. Foi a primeira vez que vi meu pai ser violento com ela na minha frente. Sempre acontecia longe dos meus olhos, como se a ignorância me protegesse de alguma forma. Se arruma, ele gritou para mim. Bota aquele vestido azul. E se alguém perguntar, você tem 18 anos, entendeu? Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abotoar o vestido. Aquele mesmo vestido azul com flores brancas que eu tanto amava, que usava para ir à missa. Enquanto me arrumava, ouvia os soluços contidos da minha mãe na cozinha. O bar do seu Zé ficava a uns 15 minutos de casa, mas naquela noite o caminho pareceu durar uma eternidade. Meu pai ia na frente, pisando firme, como quem vai para a guerra. Eu o seguia, tropeçando nas próprias pernas, sentindo o coração bater tão forte que achava que ia explodir. Quando chegamos, o bar estava diferente. As mesas de sempre tinham sido afastadas, deixando apenas uma no centro, iluminada por um lampião. Em volta dela, 4 homens jogavam cartas. Entre eles, reconheci o Dr. Ricardo, impecável em seu terno claro, um charuto pendendo do canto da boca. Ah, Sebastião! Ele sorriu ao nos ver. E essa deve ser a jovem Maria, ainda mais bonita de perto. Seu olhar me percorreu de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Senti vontade de vomitar. Vamos acabar logo com isso, meu pai disse puxando uma cadeira.
As horas seguintes foram um borrão de cartas sendo distribuídas, fichas mudando de mãos, copos batendo na mesa. Eu fiquei num canto como uma estátua, observando minha vida ser apostada numa mesa de pôquer. Dr. Ricardo jogava com calma, quase com tédio, como se soubesse exatamente como aquela noite terminaria. De vez em quando, erguia os olhos das cartas e me lançava aquele sorriso frio que me perseguiria pelos anos seguintes. Lá para meia-noite, aconteceu. Meu pai apostou suas últimas 3 fichas numa mão. All-in, ele disse, a voz tremendo. Dr. Ricardo nem piscou. Colocou a mesma quantidade de fichas no centro da mesa. Straight flush, anunciou meu pai, revelando suas cartas com um sorriso de triunfo. Dr. Ricardo esperou alguns segundos, saboreando o momento, antes de baixar suas cartas devagar. Royal flush, disse simplesmente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Meu pai ficou olhando para as cartas como se não entendesse o que tinha acontecido. Depois, num movimento súbito, virou a mesa, espalhando cartas e fichas pelo chão. Você trapaceou! Gritou, avançando para Dr. Ricardo. 2 homens enormes, que eu nem tinha notado antes, surgiram das sombras e seguraram meu pai. Dr. Ricardo se levantou calmamente, ajeitou o terno e acendeu outro charuto. Sebastião, você sempre foi um péssimo jogador, mas um acordo é um acordo. Ele estalou os dedos e um terceiro homem me agarrou pelo braço. A menina vem comigo. Não! Gritei, tentando me soltar. Pai, não deixa! Mas meu pai não olhou para mim. Manteve os olhos fixos no chão, onde as cartas ainda estavam espalhadas como folhas mortas após uma tempestade. Uma última coisa, Dr. Ricardo disse, jogando uma garrafa de cachaça aos pés do meu pai. Para ajudar você a esquecer. Fui arrastada para fora do bar, minhas unhas deixando marcas no batente da porta enquanto eu tentava resistir. A última imagem que tive do meu pai foi dele ajoelhado no chão, agarrando aquela garrafa como se fosse sua última salvação. O mundo desabou naquele instante, literalmente. Uma chuva forte começou a cair assim que me jogaram dentro de um carro preto, grande e luxuoso. As gotas batiam com força contra o vidro, como se até o céu chorasse por mim. Eu gritava, esperneava, batia nos vidros com toda a força que tinha, mas era inútil. O carro era à prova de som, meus gritos não passavam daquele espaço apertado e sufocante. Dr. Ricardo sentou-se ao meu lado, acendendo outro charuto, o cheiro forte me deixando ainda mais nauseada. Acalme-se, Maria, ele disse, sua voz fria como gelo. Essa histeria não combina com uma moça tão bonita. Suas palavras só me fizeram gritar mais alto, chorar mais forte. Eu implorava para voltar. Prometia que seria uma boa filha, que nunca mais daria trabalho, como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse feito algo para merecer aquilo. À medida que o carro se afastava de Feira de Santana, senti como se cada quilômetro fosse uma ferida se abrindo dentro de mim. Minha cidade, minha casa, minha mãe, tudo ficava para trás, engolido pela escuridão da noite e pela cortina de chuva. Pensei na minha mãe. Será que ela sabia? Será que tinha concordado com aquilo? Não, impossível. Lembrei do seu olhar triste naquela tarde, de como tinha me abraçado mais forte antes de eu sair. Ela sabia, sim. Sabia e não pôde fazer nada para me proteger. Essa realização doeu mais do que qualquer outra coisa. E meu pai? Como ele pôde? Como alguém podia apostar a própria filha numa mesa de jogo? A imagem dele ajoelhado no chão, agarrado àquela garrafa de cachaça, ficou gravada na minha mente. Naquele momento, todo o amor que eu sentia por ele se transformou em ódio. Um ódio tão profundo que me assustou. As horas se arrastavam. Eu alternava entre momentos de choro convulsivo e um silêncio carregado de desespero. Dr. Ricardo permanecia impassível ao meu lado, como se estivesse apenas fazendo uma viagem de negócios rotineira. De vez em quando, ele falava algo sobre como minha vida seria melhor em São Paulo, como eu teria oportunidades que jamais teria em Feira de Santana. Cada palavra dele era como uma faca se cravando mais fundo no meu peito. Em algum momento, exausta de tanto chorar, adormeci. Quando acordei, o dia já estava amanhecendo. A paisagem lá fora tinha mudado completamente. Não havia mais as árvores retorcidas da caatinga, nem os campos abertos que eu conhecia. Agora, tudo o que via eram estradas intermináveis,
e ao longe o contorno de prédios enormes se desenhando contra o céu. São Paulo. A cidade grande que eu só conhecia por histórias e imagens de revistas velhas. Vista dali, do banco de trás daquele carro, parecia um monstro de concreto, pronto para me engolir. Foi então que a realidade me atingiu com toda a força. Não era um pesadelo. Eu não ia acordar na minha cama, com o cheiro do café da mamãe vindo da cozinha. Aquilo estava realmente acontecendo. Eu estava sozinha, completamente sozinha, nas mãos de um homem que me vira como nada mais que uma mercadoria. O pânico tomou conta de mim. Comecei a hiperventilar, meu peito apertado como se 1000 mãos invisíveis estivessem me sufocando. Quero ir para casa, sussurrei, minha voz quase inaudível. Por favor, me leva de volta. Dr. Ricardo apenas riu, uma risada seca, sem humor. Sua casa agora é aqui, Maria. Melhor se acostumar. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi como um galho se partindo, barulhento e repentino. Foi mais como uma erosão silenciosa. O tipo de destruição que você só percebe quando já é tarde demais. Senti minha infância, meus sonhos, minha inocência escorrendo por entre meus dedos como areia fina. O carro parou em frente a um prédio imponente, no que depois eu saberia ser o bairro dos Jardins. Dr. Ricardo desceu primeiro, então abriu a porta para mim. Bem-vinda à sua nova vida, ele disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Desci do carro com as pernas bambas, ainda vestindo aquele vestido azul com flores brancas, agora amarrotado e sujo da viagem. Olhei para o céu de São Paulo, tão diferente do céu aberto de Feira de Santana. Não havia estrelas aqui, apenas uma imensidão cinzenta e sufocante. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Prometi que, não importava o que acontecesse, não importava quanto tempo levasse, eu sobreviveria. Sobreviveria e um dia contaria minha história. Para que nenhuma outra Maria das Dores tivesse que passar pelo que eu estava passando. O apartamento era grande, luxuoso, mas para mim parecia uma prisão. Tapetes persas, móveis de madeira escura, quadros caros nas paredes. Tudo gritava riqueza, mas de um jeito frio, sem vida. Dr. Ricardo me mostrou o que seria meu quarto, maior que toda a minha casa em Feira de Santana, com uma cama king size e cortinas de seda. Você vai gostar daqui, ele disse, como se estivesse me fazendo um favor. Amanhã vamos comprar roupas novas, te apresentar a cidade. Mas por hoje, descanse. Assim que a porta se fechou atrás dele, desabei no chão. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta doer de tanto soluçar. Quando finalmente consegui me levantar, vi meu reflexo no espelho enorme do quarto. Não me reconheci. A menina de Feira de Santana tinha ficado para trás, em algum lugar daquela estrada. Os dias que se seguiram foram um borrão de novas experiências, todas igualmente assustadoras. Dr. Ricardo me levou a lojas caras, restaurantes chiques, salões de beleza. Em cada lugar, ele me apresentava como sua protegida, sempre com aquele sorriso frio nos lábios. As pessoas olhavam curiosas, algumas com pena, outras com inveja. Ninguém perguntava nada. Ganhei roupas novas, sapatos, joias. Meu cabelo foi cortado e tingido, minhas unhas feitas. Por fora, eu parecia uma boneca de luxo. Por dentro, estava morrendo aos poucos. Uma semana depois da minha chegada, Dr. Ricardo deu uma festa no apartamento. Homens de terno, mulheres com vestidos caros e joias brilhantes. Eu fui apresentada como a atração principal. Minha mais nova aquisição, ele dizia, rindo como se tivesse contado uma piada particularmente engraçada. Foi nessa festa que entendi completamente o que estava acontecendo. Os olhares dos homens, as conversas sussurradas, as negociações feitas em cantos escuros. Eu não era uma protegida. Era uma mercadoria, comprada para ser usada e, eventualmente, descartada. Naquela noite, tranquei-me no banheiro e vomitei até não sobrar nada no estômago. Olhei para a janela, pensando em pular. Estávamos no 15º andar. Seria rápido, pelo menos. Mas algo me impediu. Aquela promessa que tinha feito a mim mesma no dia da chegada. Eu sobreviveria. Tinha que sobreviver. As semanas se arrastavam. Dr. Ricardo aparecia de vez em quando, sempre com presentes caros e palavras vazias. Eu aprendia a sorrir sem alegria, a concordar sem realmente ouvir. Meu corpo estava ali,
mas minha mente vagava, sempre voltando para a Feira de Santana, para o cheiro de terra molhada após a chuva, para o som dos pássaros no quintal de casa. Um dia, cerca de um mês após minha chegada, recebi uma visita inesperada. Era Dona Eulália, a governanta do apartamento. Ela entrou no meu quarto sem bater, carregando uma bandeja com chá. "Beba isso, menina", ela disse, me estendendo uma xícara. Seu sotaque era forte, nordestino como o meu. "Vai te fazer bem." Olhei desconfiada para o líquido escuro. "O que é isso?" "Chá de boldo com um pouco de cachaça", ela respondeu, sentando-se na beirada da cama. "Para acalmar os nervos e o estômago. Sei que você tem passado mal." Bebi o chá em silêncio, sentindo o calor se espalhar pelo meu corpo. Dona Eulália me olhava com uma mistura de pena e compreensão. "Você não é a primeira, sabe?" ela disse finalmente. "E, infelizmente, não será a última. Mas escute bem o que vou te dizer. Você é forte, mais forte do que pensa. Vai sobreviver a isso." Suas palavras acenderam uma pequena chama de esperança dentro de mim. Era a primeira vez desde que cheguei que alguém me tratava como um ser humano, não como um objeto. "Como eu saio daqui?" perguntei, minha voz não mais que um sussurro. Dona Eulália balançou a cabeça tristemente. "Não é tão simples, menina. Eles têm olhos em toda parte. Mas vou te ajudar no que puder. Por enquanto, aprenda. Observe, guarde cada informação. Um dia, isso pode ser sua salvação." Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi sem pesadelos. A visita de Dona Eulália tinha mudado algo em mim. Não era exatamente esperança, era mais como determinação. Eu não seria apenas uma vítima, seria uma sobrevivente. Na manhã seguinte, acordei com uma ideia fixa na mente. Precisava aprender a ler e escrever melhor. Na escola em Feira de Santana, eu mal tinha passado das primeiras letras. Aqui, neste mundo novo e cruel, conhecimento seria poder. Pedi livros a Dr. Ricardo. Ele pareceu surpreso, mas satisfeito. "Vejo que está se adaptando", ele disse, trazendo uma pilha de romances no dia seguinte. Comecei a devorar os livros, um após o outro. Cada palavra que aprendia era uma pequena vitória. Cada história que lia era uma janela para um mundo além daquelas paredes douradas. E assim, aos poucos, fui construindo uma fortaleza dentro de mim. Uma fortaleza feita de palavras, de conhecimento, de pequenos atos de rebeldia. Eu ainda estava presa, ainda estava à mercê de homens cruéis, mas minha mente começava a se libertar. Os meses se passaram e eu fui aprendendo a navegar nesse novo mundo. Cada dia era uma luta, cada hora um desafio. O apartamento luxuoso continuava sendo minha prisão, mas aos poucos fui encontrando pequenas brechas, pequenos momentos de, não diria liberdade, mas talvez um pouco menos de opressão. Dr. Ricardo continuava com suas visitas regulares, sempre trazendo presentes caros e exigindo minha companhia em eventos sociais. Aprendi a sorrir nos momentos certos, a fazer pequenas conversas com os convidados, a ser a protegida perfeita que ele queria que eu fosse. Por fora, eu era a imagem da gratidão e da submissão. Por dentro, eu fervia de raiva e determinação. Um dos maiores desafios era manter minha sanidade. As paredes do apartamento pareciam se fechar sobre mim a cada dia. Comecei a desenvolver uma rotina para me manter ocupada. Acordava cedo, antes mesmo de Dona Eulália chegar para preparar o café da manhã. Fazia exercícios no quarto, improvisando com o que tinha à mão. Depois, passava horas lendo e estudando. Os livros se tornaram meu refúgio e minha arma. Comecei com romances simples, mas logo passei para obras mais complexas. História, geografia, matemática. Cada novo conhecimento era uma pequena vitória contra o sistema que tentava me manter ignorante e submissa. Mas nem tudo eram livros e estudos. Havia os dias ruins, os dias em que a realidade da minha situação me atingia com toda a força. Nesses dias, eu me trancava no banheiro e chorava silenciosamente, deixando a água do chuveiro correr para abafar meus soluços. Pensava na minha mãe, no meu pai, na vida que tinha deixado para trás. A saudade era como uma dor física, constante e aguda. Foi numa dessas crises que tive meu primeiro confronto direto com o Dr. Ricardo. Ele chegou sem avisar, me encontrando no meio de um choro convulsivo. "O que é isso, Maria?"
Ele perguntou, sua voz fria como sempre. Achei que já tivéssemos superado essa fase. Algo dentro de mim explodiu. Toda a raiva, todo o medo, toda a frustração que eu vinha reprimindo por meses transbordou. Superado? Gritei, me levantando. Como posso superar ser tratada como um objeto? Como posso superar ter sido vendida pelo meu próprio pai? Ele me olhou, surpreso com minha explosão. Por um momento, vi algo em seus olhos. Medo? Mas logo sua expressão voltou ao normal. Aquela máscara de indiferença que eu conhecia tão bem. Cuidado, Maria, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Você está aqui por escolha do seu pai. Eu poderia ter te deixado naquela cidadezinha, sem futuro, sem perspectivas. Ao invés disso, te dei uma vida de luxo. Deveria ser grata. Suas palavras só aumentaram minha fúria. Grata? Por ser sua prisioneira? Por ser usada como um brinquedo para seus amigos ricos? Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, senti o impacto da mão dele no meu rosto. A força do tapa me fez cair no chão. Nunca mais fale assim comigo, ele disse, se inclinando sobre mim. Você é minha, entendeu? Minha propriedade, e farei o que quiser com você. Depois que ele saiu, fiquei ali no chão por horas, sentindo meu rosto arder onde ele tinha me batido. Mas algo tinha mudado dentro de mim. O medo ainda estava lá, claro, mas havia algo mais. Uma determinação feroz, um desejo de sobreviver e um dia me vingar. Naquela noite, Dona Eulália entrou no meu quarto silenciosamente. Ela não disse nada, apenas sentou-se ao meu lado na cama e segurou minha mão. Ficamos assim por um longo tempo, em silêncio. Sua presença era um lembrete de que eu não estava completamente sozinha. Você precisa ser mais cuidadosa, menina, ela finalmente disse. Homens como ele, eles são perigosos, não podem ser enfrentados diretamente. Então o que eu faço? Perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. Você aprende, observa, guarda cada informação e espera o momento certo. Suas palavras ficaram comigo nos dias que se seguiram. Comecei a prestar mais atenção em tudo ao meu redor. Nas conversas que Dr. Ricardo tinha ao telefone, nos nomes que ele mencionava, nos papéis que deixava sobre a mesa. Descobri que seu negócio ia muito além de mim. Havia outras garotas, outras protegidas espalhadas pela cidade. E havia mais. Políticos corruptos, juízes comprados, empresários envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro. Dr. Ricardo estava no centro de uma teia complexa de criminalidade. Cada pedaço de informação que eu coletava era cuidadosamente guardado na minha memória. Não podia escrever nada, seria perigoso demais. Mas minha mente se tornou um arquivo vivo, catalogando cada detalhe que pudesse um dia me ser útil. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga. Não seria fácil, eu sabia. Dr. Ricardo tinha olhos e ouvidos por toda parte. Mas eu tinha algo que ele não esperava: determinação. E mais importante, tinha tempo. Podia ser paciente. Podia esperar o momento certo. Enquanto esse momento não chegava, eu continuava minha rotina. Lia, estudava, observava. Cada livro que devorava, cada conversa que ouvia escondida, cada detalhe que notava, era um passo em direção à minha liberdade. Eu ainda era uma prisioneira, mas minha mente estava mais livre do que nunca. Com o passar do tempo, minha determinação só crescia. Cada dia era uma batalha, mas eu estava decidida a vencer a guerra. Minha primeira tentativa de fuga veio quase 6 meses depois da minha chegada a São Paulo. Era uma tarde de domingo, um dos raros momentos em que o apartamento ficava praticamente vazio. Dr. Ricardo tinha saído para um de seus intermináveis almoços de negócios, e Dona Eulália estava de folga. Eu tinha observado por semanas a rotina dos seguranças no prédio, memorizando seus turnos e movimentos. Com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir, fiz meu caminho até a porta da frente. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a maçaneta. Quando finalmente abri a porta, o corredor vazio parecia me convidar para a liberdade. Cheguei até o elevador sem ser notada. Apertei o botão do térreo, rezando para todos os santos que conhecia. Quando as portas se abriram no saguão, dei 2 passos para fora e dei de cara com João, um dos seguranças pessoais de Dr. Ricardo. Aonde pensa que vai, senhorita Maria? Ele perguntou, seu tom falsamente cordial, não escondendo a ameaça implícita.
Gaguejei alguma desculpa sobre querer tomar ar fresco, mas sabia que tinha sido pega. João me acompanhou de volta ao apartamento, sua mão firme no meu braço deixando claro que não tinha escolha. A punição por essa tentativa foi severa. Dr. Ricardo, furioso, me trancou no quarto por dias, com apenas o mínimo de comida e água. Mas o pior não foi o confinamento físico, foi o que veio depois. Achei que já tivéssemos superado essa fase de rebeldia, Maria, ele disse quando finalmente veio me ver. Vejo que preciso tomar medidas mais drásticas. No dia seguinte, fui levada a uma clínica particular. Lá, sob o olhar vigilante de enfermeiras que pareciam mais carcereiras, fui submetida a uma série de tratamentos, injeções que me deixavam grogue, pílulas que embotavam meus sentidos. Tudo sob o pretexto de acalmar meus nervos. Passei semanas naquele lugar, lutando para manter minha sanidade. Cada dia era uma névoa de medicamentos e interrogatórios disfarçados de sessões de terapia. Eles queriam quebrar minha vontade, transformar-me em uma boneca obediente. Mas eles subestimaram minha força interior. Mesmo nos momentos mais sombrios, agarrei-me às memórias de Feira de Santana, ao cheiro da terra depois da chuva, ao som da risada da minha mãe. Essas lembranças eram minha âncora, impedindo que eu me perdesse completamente. Quando finalmente voltei ao apartamento, estava fisicamente debilitada, mas mentalmente mais forte do que nunca. Tinha aprendido uma lição valiosa. A liberdade não viria facilmente. Precisaria ser mais esperta, mais paciente. Minha segunda tentativa veio meses depois. Desta vez, foi mais elaborada. Tinha conseguido, através de pequenos furtos cuidadosos, juntar algum dinheiro. Não muito, mas o suficiente para uma passagem de ônibus e alguns dias de comida. Planejei tudo meticulosamente. Esperei por um dos eventos sociais de Dr. Ricardo, quando o apartamento estaria cheio de gente e a vigilância, teoricamente, mais relaxada. Vestida com roupas simples que tinha escondido, misturei-me aos empregados que serviam a festa. Consegui chegar até a rua desta vez. O ar da noite de São Paulo nunca tinha me parecido tão doce. Por um momento, acreditei que tinha conseguido. Caminhei rápido, sem olhar para trás, em direção à estação de ônibus mais próxima. Foi quando ouvi a voz de Dr. Ricardo atrás de mim. Impressionante, Maria. Realmente impressionante. Virei-me, o pânico tomando conta de mim. Ele estava parado a poucos metros, 2 de seus capangas ao lado. Você realmente achou que eu não estaria preparado? Ele continuou, sua voz calma contrastando com o terror que eu sentia. Que não teria câmeras informantes? Que não saberia cada passo seu? Fui levada de volta ao apartamento. Desta vez, não houve clínica, não houve confinamento. A punição foi mais sutil e, de certa forma, mais cruel. Já que você insiste em tentar fugir, Dr. Ricardo disse, talvez precise de um lembrete do que está em jogo. No dia seguinte, recebi uma visita. Era Antônio, um garoto que tinha crescido comigo em Feira de Santana. Ele parecia assustado, confuso. Maria, ele disse, sua voz tremendo. Eles disseram que se eu não viesse, fariam mal à minha família. A mensagem era clara. Dr. Ricardo estava disposto a atingir não só a mim, mas a qualquer um que eu amasse. Depois que Antônio foi embora, desabei. Chorei como não chorava há meses. A realidade da minha situação me atingiu com força total. Não era apenas minha liberdade que estava em jogo. Era a segurança de todos que eu conhecia e amava. Naquela noite, Dona Eulália me encontrou encolhida no chão do banheiro. Ah, menina, ela suspirou, me ajudando a levantar. A liberdade nem sempre vem de fugir. Às vezes, ela vem de dentro. Suas palavras ficaram comigo nos dias que se seguiram. Percebi que tinha cometido um erro fundamental. Estava tão focada em escapar fisicamente que tinha negligenciado minha libertação mental e emocional. Foi então que decidi mudar de tática. Se não podia fugir, aprenderia a sobreviver. Mais que isso, aprenderia a crescer, a me fortalecer, mesmo dentro daquela prisão dourada. Comecei a ver cada dia não como uma luta para escapar, mas como uma oportunidade de aprender, de me preparar. Cada livro que lia, cada conversa que ouvia, cada detalhe que observava, era uma peça do quebra-cabeça da minha eventual libertação. Eu ainda sonhava com o dia em que seria verdadeiramente livre, mas agora entendia que a liberdade começava na minha mente, na minha recusa em ser quebrada,
na minha determinação de sobreviver e um dia prosperar. Os meses se transformaram em anos e eu me vi completando 18 anos naquela gaiola dourada. A menina assustada de Feira de Santana tinha se transformado em uma jovem mulher, endurecida pelas circunstâncias, mas não quebrada. Com a maioridade veio um novo desafio. Dr. Ricardo decidiu que era hora de eu começar a retribuir todo o investimento que ele tinha feito em mim. Comecei a ser levada a eventos sociais, não apenas como sua acompanhante, mas como uma espécie de mercadoria de luxo. A primeira vez que entendi completamente o que isso significava foi numa festa na mansão de um político influente. Dr. Ricardo me apresentou ao anfitrião, um homem de meia idade com um sorriso que me deu calafrios. Maria é uma joia rara, disse Dr. Ricardo, sua mão possessiva no meu ombro. Tenho certeza que vocês dois se entenderão muito bem. Naquela noite, trancada num quarto de hóspedes com aquele homem, senti que tinha chegado ao fundo do poço. Mas mesmo ali, encontrei força para resistir. Não fisicamente. Sabia que seria inútil e perigoso. Mas mentalmente, emocionalmente, me recusei a ser quebrada. Enquanto ele se satisfazia, eu me transportava para outro lugar, para o quintal da minha casa em Feira de Santana, para o cheiro de terra molhada após a chuva, para o som do riacho que corria perto de casa. Meu corpo podia estar preso ali, mas minha mente era livre. Nos dias que se seguiram, caí numa depressão profunda. Passava horas deitada, olhando para o teto, me sentindo suja, usada. Foi Dona Eulália quem me tirou desse estado. Levanta daí, menina, ela disse, entrando no meu quarto uma manhã. Você é mais forte que isso. Não deixe que eles te quebrem. Ela então me contou sua própria história. Como tinha vindo do interior de Pernambuco décadas atrás, também enganada por promessas de uma vida melhor. Como tinha sobrevivido a abusos e explorações semelhantes aos que eu estava passando. Mas eu sobrevivi, ela disse, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e orgulho. E você vai sobreviver também. Mas para isso precisa ser esperta. Usar o que tem a seu favor. Suas palavras foram um tapa de realidade. Percebi que tinha duas escolhas. Poderia me entregar ao desespero ou poderia usar minha situação para aprender, para crescer, para eventualmente escapar. Escolhi a segunda opção. Comecei a prestar mais atenção nas conversas que aconteciam ao meu redor durante esses eventos. Políticos, empresários, celebridades, todos tinham seus segredos, suas fraquezas. E eu comecei a coletar essas informações como se fossem tesouros. Aprendi a ler as pessoas, a entender suas motivações, seus desejos ocultos. Descobri que podia manipular situações sutilmente, direcionando conversas, plantando ideias. Era um jogo perigoso, mas era a única forma de manter minha sanidade, de sentir que tinha algum controle sobre minha vida. Um dia, durante um desses eventos, conheci Carolina. Ela era como eu. Outra protegida de um homem poderoso. Nos aproximamos cautelosamente no início, sempre conscientes dos olhares vigilantes ao nosso redor, mas logo descobrimos uma conexão, uma compreensão mútua que só quem passou por experiências semelhantes poderia ter. Carolina se tornou minha aliada, minha confidente. Trocávamos informações, nos apoiávamos mutuamente. Com ela, aprendi mais sobre como funcionava esse submundo de poder e exploração. E juntas, começamos a sonhar com uma forma de escapar. Foi Carolina quem me ensinou a usar tecnologia a meu favor. Ela tinha conseguido esconder um smartphone e me mostrou como acessar a internet secretamente, como usar redes sociais de forma anônima, como buscar informações sem deixar rastros. Com esse novo conhecimento, um mundo de possibilidades se abriu. Comecei a pesquisar sobre direitos humanos, sobre organizações que ajudavam vítimas de tráfico humano. Descobri histórias de outras mulheres que tinham conseguido escapar de situações semelhantes. Mas o mais importante, comecei a entender a extensão da rede criminosa da qual fazíamos parte. Não era apenas sobre nós, sobre exploração sexual. Era uma teia complexa de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. E Dr. Ricardo estava no centro de tudo isso. Percebi que minha libertação não poderia ser apenas sobre mim. Se quisesse realmente ser livre, precisaria desmantelar todo o sistema. Era uma tarefa assustadora, quase impossível. Mas pela primeira vez em anos, senti um propósito, uma direção.
Comecei a coletar evidências, gravações de áudio feitas secretamente com o celular escondido, fotos tiradas discretamente durante eventos, nomes e datas anotados mentalmente e depois transcritos em um arquivo criptografado online. Cada pedaço de informação era um tijolo na construção da minha eventual liberdade, mas também era um risco enorme. Se fosse descoberta, houve momentos de quase descoberta. Uma vez, Dr. Ricardo entrou no quarto sem avisar enquanto eu estava online. Por pouco não me pegou. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir, mas consegui disfarçar a tempo. "O que está fazendo?" ele perguntou desconfiado. "Lendo", respondi, mostrando um dos livros que ele mesmo tinha me dado, tentando melhorar meu vocabulário para os eventos sociais. Ele pareceu satisfeito com a resposta, mas percebi que precisava ser ainda mais cuidadosa. Apesar dos riscos, continuei. Cada novo aprendizado, cada informação coletada era um passo em direção à minha libertação. Não sabia quando ou como aconteceria, mas tinha certeza de que um dia conseguiria não apenas escapar, mas expor toda aquela rede de corrupção e abuso. A menina ingênua de Feira de Santana tinha morrido há muito tempo. Em seu lugar, estava nascendo uma mulher determinada, astuta e, acima de tudo, paciente. Eu sabia que minha chance chegaria, e quando chegasse, estaria pronta. O tempo passava, e com ele, minha rede de informações e contatos crescia. Carolina e eu nos tornamos mestras em colher segredos nos cantos escuros de festas luxuosas, nos corredores silenciosos de mansões opulentas. Cada novo dado era uma peça do quebra-cabeça que lentamente montávamos. Foi numa dessas festas, quando eu completava 21 anos, que o destino decidiu mexer suas peças. Dr. Ricardo, talvez sentindo-se confiante demais em seu controle sobre mim, me deixou circular mais livremente entre os convidados. Era uma celebração importante, com políticos de alto escalão, empresários influentes e até mesmo um juiz federal. Enquanto servia champanhe e sorrisos falsos, captei uma conversa que mudaria tudo. Em um canto afastado, o juiz federal, um homem que eu sabia ser crucial nos esquemas de Dr. Ricardo, conversava em tons baixos com um empresário que eu não reconhecia. "A operação está pronta para começar", sussurrou o juiz. "Em 2 semanas, todos os mandados serão expedidos. Ricardo não vai saber o que o atingiu." Meu coração disparou. Uma operação? Mandados? Isso significava que as autoridades estavam de alguma forma investigando o doutor. Ricardo? Era a oportunidade que eu esperava há anos, mas também representava um perigo imenso. Nos dias que se seguiram, a tensão no ar era palpável. Dr. Ricardo parecia mais nervoso, mais irritadiço. Suas ligações telefônicas tornaram-se mais frequentes e secretas. Algo estava prestes a acontecer, e eu sabia que precisava agir rápido. Com a ajuda de Carolina, comecei a organizar todas as informações que tínhamos coletado ao longo dos anos. Evidências de corrupção, listas de políticos envolvidos, detalhes sobre o esquema de tráfico de pessoas, tudo foi cuidadosamente compilado e criptografado. Mas então, o inesperado aconteceu. Numa tarde aparentemente comum, ouvi uma comoção vinda da sala principal do apartamento. Esgueirando-me silenciosamente, vi Dr. Ricardo em uma discussão acalorada com 2 homens que nunca tinha visto antes. "Você prometeu que estava tudo sob controle", gritava um deles, um homem corpulento com um bigode espesso. "E está", retrucou Dr. Ricardo, mas sua voz traía seu nervosismo. "Foi apenas um contratempo. Em poucos dias, tudo estará resolvido." "Resolvido?" O outro homem, mais magro e com um terno impecável, falou com desdém. "A federal está respirando em nossos pescoços e você fala em resolver?" Meu sangue gelou. Eles sabiam da operação. De alguma forma, Dr. Ricardo tinha sido avisado. Percebi que o tempo estava se esgotando rapidamente. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora e o apartamento estava em silêncio, fiz algo que não fazia há anos. Rezei, pedi força, pedi coragem, pedi uma chance. Na manhã seguinte, minha prece parecia ter sido atendida. Dr. Ricardo anunciou que precisaria viajar por alguns dias para resolver uns problemas. Era a oportunidade que eu esperava. Assim que ele saiu, entrei em ação. Usando o celular escondido,
Entrei em contato com um jornalista investigativo cujo nome tinha ouvido mencionado em uma das festas. Marcamos um encontro para o dia seguinte em um café movimentado no centro da cidade. O risco era enorme. Se fosse pega, as consequências seriam terríveis. Mas eu sabia que essa poderia ser minha única chance de liberdade. Na noite anterior ao encontro, mal consegui dormir. Minha mente girava com todos os cenários possíveis, com tudo que poderia dar errado. E se fosse uma armadilha? E se Dr. Ricardo descobrisse? E se... Foi Dona Eulália quem me acalmou. Sem que eu dissesse uma palavra, ela pareceu entender o que estava acontecendo. Menina, ela disse segurando minhas mãos trêmulas. Chegou a hora, não é? Assenti, incapaz de falar. Lembre-se de quem você é, ela continuou. Você é forte, sobreviveu até aqui. Vai conseguir. Suas palavras me deram a coragem que eu precisava. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado, escolhendo roupas discretas que não chamassem atenção. Coloquei todos os dados que tinha coletado em um pendrive escondido em um colar. Quando estava prestes a sair, Dona Eulália me entregou um pequeno embrulho. Para dar sorte, ela disse com um sorriso triste. Dentro havia um terço, velho e gasto, que ela me disse ter pertencido à sua avó. Coloquei-o no bolso, sentindo seu peso como um lembrete de todas as mulheres que vieram antes de mim, que lutaram e sobreviveram. O caminho até o café foi o mais longo da minha vida. Cada rosto na rua parecia um potencial espião de Dr. Ricardo. Cada carro que passava poderia estar me seguindo. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Finalmente, cheguei ao local combinado. O café estava cheio, exatamente como eu esperava. Scanning the crowd, I spotted him, the journalist. Ele estava sentado em um canto, mexendo distraidamente em seu celular. Com as pernas tremendo, fiz meu caminho até sua mesa. Quando nossos olhares se encontraram, vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ele sabia quem eu era. Maria? Ele perguntou baixinho quando me sentei. Assenti, incapaz de falar. Minha garganta estava seca, meu coração batendo como um tambor louco. Você está segura aqui, ele disse, notando meu nervosismo. Tem agentes disfarçados por todo o café. Doutor, Ricardo não pode te alcançar. Suas palavras deveriam me acalmar, mas só aumentaram minha ansiedade. Isso era real. Estava realmente acontecendo. Com mãos trêmulas, peguei o pendrive do colar e o entreguei a ele. Aqui está, disse, minha voz mal passando de um sussurro. Tudo o que você precisa para derrubar Dr. Ricardo e sua rede. O jornalista pegou o pendrive, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e preocupação. Você entende o que isso significa, não é? Ele perguntou. Uma vez que eu publique isso, não há volta. Engoli em seco, sentindo o peso daquele momento. Era o ponto de não retorno. Com um aceno de cabeça, selei meu destino e o de dezenas de pessoas poderosas. Faça, disse simplesmente. Mal sabia eu que aquela simples palavra desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas minha vida, mas a de muitas outras pessoas. O clímax da minha história estava prestes a começar. Os dias que se seguiram ao meu encontro com o jornalista foram um turbilhão de emoções e acontecimentos. Voltei para o apartamento naquela tarde com o coração na garganta, certa de que a qualquer momento seria descoberta. Cada ruído me fazia saltar. Cada olhar de Dona Eulália parecia carregar um aviso silencioso. Dr. Ricardo retornou de sua viagem 2 dias depois. Seu humor estava pior do que nunca, oscilando entre explosões de raiva e períodos de silêncio sombrio. Eu podia sentir a tensão no ar, densa como a névoa que às vezes cobria São Paulo nas manhãs de inverno. Foi numa dessas manhãs, exatamente uma semana após meu encontro com o jornalista, que tudo começou a desmoronar. Eu estava na cozinha com Dona Eulália, fingindo normalidade enquanto tomávamos café, quando ouvimos o som de vidro quebrando vindo do escritório de Dr. Ricardo. Malditos! Sua voz reverberou pela casa. Como ousam? Como? Trocamos um olhar rápido, Dona Eulália e eu. Ela sabia que algo estava para acontecer, embora eu não tivesse lhe contado os detalhes. Com um aceno quase imperceptível, ela me indicou para ficar na cozinha enquanto ia verificar o que estava acontecendo. Minutos depois, que pareceram horas, ela voltou. Seu rosto estava pálido. É hoje, ela sussurrou. A polícia está vindo. Meu coração disparou.
Era real. Estava realmente acontecendo. Anos de planejamento, de coleta cuidadosa de informações, tudo culminando neste momento. Vá para seu quarto, Dona Eulália instruiu. Tranque a porta e não saia até que eu venha te buscar. Não importa o que ouça, entendeu? Assenti, incapaz de falar. Enquanto me dirigia apressadamente para meu quarto, ouvi mais gritos vindos do escritório. O som de móveis sendo arrastados, de papéis sendo rasgados. Trancada em meu quarto, sentei-me na cama, abraçando os joelhos contra o peito. Os minutos se arrastavam. Cada segundo parecia uma eternidade. Minha mente corria com 1000 cenários diferentes. E se a polícia não viesse? E se Dr. Ricardo descobrisse meu envolvimento? E se... De repente, o som de sirenes cortou o ar. Próximas, ficando cada vez mais altas. Então, gritos. O som de portas sendo arrombadas. Passos pesados correndo pelo apartamento. Polícia Federal! Ninguém se mova! A voz autoritária ecoou pelo apartamento, seguida por mais gritos, o som de luta. Prendi a respiração, meu corpo todo tremendo. Então, silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tensão. Minutos depois, ouvi batidas suaves na porta do meu quarto. A voz de Dona Eulália, trêmula mas firme. Maria, pode abrir. Está tudo bem agora. Com pernas bambas fui até a porta e a destraquei. Do lado de fora, além de Dona Eulália, estava um homem de terno, seu rosto sério, mas gentil. Maria das Dores? Ele perguntou. Assenti silenciosamente. Sou o delegado Antônio Silva, da Polícia Federal. Precisamos da sua ajuda. As horas seguintes foram um borrão. Fui levada para a delegacia, onde passei horas dando depoimento, confirmando informações, identificando pessoas em fotografias. Vi rostos familiares sendo levados algemados, políticos, empresários, pessoas que eu tinha visto em festas e eventos ao longo dos anos. E então, finalmente, vi Dr. Ricardo. Ele estava sendo levado por 2 policiais, as mãos algemadas nas costas. Nossos olhares se cruzaram por um momento. Vi surpresa em seus olhos, depois raiva e, finalmente, algo que nunca tinha visto antes. Medo. Naquele instante, senti algo se quebrar dentro de mim. Não era dor, nem alívio. Era como se um peso enorme, que eu carregava há tanto tempo que nem percebia mais, tivesse sido subitamente removido. Comecei a chorar. Anos de emoções reprimidas, finalmente encontrando uma saída. Uma policial se aproximou, colocando gentilmente uma mão em meu ombro. Está tudo bem agora, ela disse suavemente. Você está segura. Segura. Uma palavra tão simples, mas que carregava tanto significado. Pela primeira vez em anos, me permiti realmente acreditar nisso. Mas com a segurança, vieram novos desafios. Repórteres se aglomeravam do lado de fora da delegacia, todos querendo ouvir minha história. Meu rosto estava em todos os jornais, meu nome em todas as bocas. De vítima silenciosa, eu tinha me tornado o centro de um dos maiores escândalos políticos do país. O delegado Silva me explicou que eu precisaria de proteção. Há muita gente poderosa envolvida nesse esquema, ele disse. Gente que ainda está solta e que pode querer se vingar. A realidade da situação começou a se assentar. Minha luta por liberdade tinha acabado. Mas uma nova batalha estava apenas começando. Uma batalha por justiça, não apenas para mim, mas para todas as outras vítimas daquele esquema perverso. Naquela noite, sentada em um quarto de hotel sob proteção policial, peguei o terço que Dona Eulália tinha me dado. Passei os dedos pelas contas gastas, pensando em todas as mulheres que vieram antes de mim, que lutaram suas próprias batalhas silenciosas. Consegui, vó, sussurrei. Embora não soubesse se estava falando com a avó de Dona Eulália ou com alguma parte de mim mesma que tinha ficado para trás em Feira de Santana. Consegui. E ali, sozinha naquele quarto, permiti-me algo que não fazia há anos, sonhar com o futuro. Um futuro incerto, assustador, mas meu. Completamente meu. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e eventos. Meu testemunho se tornou peça central no processo contra Dr. Ricardo e sua rede de criminosos. Cada dia trazia novas revelações, novos nomes sendo expostos, novas histórias de horror vindo à tona. O momento que definiria tudo, no entanto, chegou cerca de 2 semanas após as prisões iniciais. Eu estava sendo preparada para depor em uma audiência pública, algo que o delegado Silva me assegurou ser crucial para o caso.
Na manhã da audiência, acordei antes do amanhecer, meu estômago em nós. Olhei-me no espelho do banheiro do hotel onde estava hospedada sob proteção policial. O rosto que me encarava de volta parecia o de uma estranha. Mais velho, mais duro, mas também mais forte do que eu jamais me lembrava de ter sido. Você consegue, sussurrei para meu reflexo. Você sobreviveu até aqui. Vai sobreviver a isso também. O trajeto até o fórum foi tenso. As ruas estavam lotadas de repórteres e curiosos. Meu nome estava em todas as manchetes. Minha foto em todos os jornais. A garota que derrubou o esquema, eles me chamavam. Se ao menos soubessem o quanto aquele título pesava, ao chegar ao tribunal, fui imediatamente levada para uma sala privada. Advogados, promotores e o delegado Silva me cercaram, todos falando ao mesmo tempo, me dando últimas instruções. Lembre-se, disse o promotor, fale apenas a verdade. Não tente embelezar ou dramatizar. Apenas conte sua história. Minha história. Como se fosse simples assim. Como se anos de abuso, medo e sobrevivência pudessem ser resumidos em algumas frases bem colocadas. Quando finalmente fui chamada para depor, o silêncio que caiu sobre o tribunal foi ensurdecedor. Caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de centenas de olhares sobre mim. Na primeira fila, vi rostos familiares, políticos, empresários, todos aqueles que um dia tinham me visto como nada mais que um objeto à venda. E então, no canto da sala, vi um rosto que fez meu coração parar por um momento. Minha mãe. Ela estava lá, os olhos cheios de lágrimas, as mãos apertando um lenço. Ao seu lado, para minha surpresa, estava meu pai. Ele parecia ter envelhecido décadas, seu rosto marcado pela culpa e pelo remorso. Por um momento, pensei que fosse desabar, mas então senti algo dentro de mim se fortalecer. Não estava ali apenas por mim. Estava ali por todas as outras meninas que tinham passado pelo que eu passei, por todas as que ainda estavam presas naquele mundo sombrio. Comecei a falar. Minha voz, inicialmente trêmula, foi ganhando força à medida que contava minha história. Falei sobre a noite em que fui apostada, sobre os anos de cativeiro disfarçado de luxo, sobre os abusos, as humilhações, o medo constante, mas também falei sobre resistência, sobre como aprendi a ler as pessoas, a coletar informações, a sobreviver. Falei sobre a rede de tráfico humano, sobre os políticos corruptos, sobre o sistema que permitia que tudo isso acontecesse. À medida que falava, vi expressões mudarem na sala. Choque, horror, indignação. Alguns dos acusados baixaram a cabeça, incapazes de manter contato visual. Outros me encaravam com ódio mal disfarçado. Quando cheguei à parte sobre como consegui coletar as evidências e entregá-las ao jornalista, senti a atmosfera na sala mudar. Não era mais apenas uma vítima contando sua história triste. Era uma sobrevivente expondo um sistema corrupto. Então, chegou o momento que eu mais temia. O advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Seu olhar era frio, calculista. Senhorita das Dores, ele começou, sua voz dripping com falsa simpatia. Você afirma ter sido mantida contra sua vontade. No entanto, testemunhas afirmam tê-la visto em festas, eventos sociais, aparentemente feliz e bem cuidada. Como explica isso? Senti uma onda de raiva me percorrer. Mas em vez de me deixar abalar, usei essa raiva como combustível. Senhor advogado, respondi, minha voz firme. O senhor já ouviu falar em síndrome de Estocolmo? Já imaginou o que é sorrir para seu captor, sabendo que sua vida depende disso? Já pensou no que é ser forçada a parecer feliz enquanto está morrendo por dentro? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o advogado hesitar, claramente não esperando uma resposta tão direta. E quanto às roupas caras, às joias? Ele tentou novamente. Isso não indica que você estava lá por vontade própria? Olhei diretamente nos olhos dele. As correntes nem sempre são visíveis, senhor. Às vezes, elas são feitas de medo, de ameaças veladas, de manipulação psicológica. Uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola. Naquele momento, senti algo mudar na sala. Não era apenas minha história sendo contada. Era a história de incontáveis mulheres que tinham passado por situações semelhantes. Era a exposição de um sistema que permitia que seres humanos fossem tratados como mercadorias. Quando terminei meu depoimento, horas depois, o silêncio na sala era palpável.
Vi lágrimas nos olhos de muitos dos presentes, inclusive de alguns dos jurados. O juiz me olhava com uma mistura de respeito e pesar. Ao deixar o banco das testemunhas, meus olhos encontraram os da minha mãe. Ela sorriu através das lágrimas, um sorriso que carregava anos de dor, culpa e agora, uma ponta de esperança. Naquele momento, entendi que minha jornada não tinha terminado. Na verdade, estava apenas começando. A menina de Feira de Santana tinha morrido há muito tempo, mas em seu lugar estava uma mulher forte, determinada a lutar não apenas por si mesma, mas por todas as outras que não tinham voz. As repercussões do meu testemunho foram imediatas e avassaladoras. Assim que deixei o tribunal, fui engolfada por uma onda de repórteres, flashes de câmeras e gritos de perguntas. O delegado Silva e sua equipe me escoltaram rapidamente para um carro blindado, mas não antes que eu visse as manchetes nos celulares e tablets erguidos ao meu redor. Testemunho bomba abala Brasília. Rede de tráfico humano exposta. A voz que abalou o sistema. Dentro do carro, tremendo apesar do calor, tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Tinha dito tudo, exposto cada detalhe sórdido, cada nome, cada evento. Não havia mais volta. Você foi incrível lá dentro, disse o delegado Silva, sua voz misturando admiração e preocupação. Mas as coisas vão ficar complicadas agora. Muita gente poderosa vai querer te silenciar. Assenti, entendendo as implicações. Minha luta por liberdade tinha se transformado em algo muito maior. Nos dias que se seguiram, o país parecia ter entrado em ebulição. Meu testemunho tinha sido a peça final que faltava para desencadear uma série de investigações e prisões. Políticos renunciavam, empresários eram presos, juízes eram afastados. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando a podridão que se escondia por trás da fachada de respeitabilidade da alta sociedade. Eu observava tudo isso do relativo isolamento de uma casa segura, onde fui colocada sob proteção policial 24 horas por dia. As notícias chegavam através da TV e de briefings regulares do delegado Silva. Foi durante um desses briefings, cerca de uma semana após o testemunho, que recebi a notícia que mais me abalou. Maria, disse o delegado, seu tom mais gentil que o usual. Encontramos outras garotas, dezenas delas, algumas ainda, em cativeiro. Senti meu coração apertar. Sabia que não era a única, claro, mas ouvir isso confirmado, saber que havia outras como eu ainda presas naquele pesadelo. Elas estão pedindo para falar com você, continuou ele. Acham que só você pode realmente entender o que passaram. A ideia de enfrentar outras vítimas, de ver nos olhos delas o mesmo terror que eu tinha vivido, me assustava, mas também sentia uma responsabilidade. Eu tinha conseguido escapar, tinha conseguido falar. Agora era minha vez de estender a mão para aquelas que ainda estavam presas nas sombras. Eu vou, disse, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. O encontro foi marcado para 2 dias depois, em um local seguro. Quando entrei na sala e vi aquelas mulheres, algumas quase meninas ainda, senti como se estivesse me vendo em um espelho distorcido do tempo. Seus olhares eram uma mistura de medo, esperança e um cansaço que ia além do físico. Uma delas, não devia ter mais de 16 anos, se aproximou hesitante. É verdade? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Podemos realmente sair dessa? Ter uma vida normal? Olhei nos olhos dela, vendo ali o reflexo do meu próprio passado. Não vai ser fácil, respondi honestamente. Mas sim, é possível. Vocês são mais fortes do que pensam. Nas horas que se seguiram, ouvi suas histórias, tão parecidas e ao mesmo tempo tão únicas quanto a minha. Chorei com elas, ri com elas, e pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Ao final do encontro, uma das mulheres mais velhas do grupo se aproximou de mim. Seu nome era Luísa, e ela tinha sido a primeira aquisição de Dr. Ricardo, muito antes de mim. Você fez o que muitas de nós sonhamos em fazer por anos, ela disse, segurando minhas mãos. Deu voz ao nosso sofrimento. Agora, o que fazemos? Sua pergunta me pegou de surpresa. O que fazemos? Eu mesma ainda estava tentando entender meu próximo passo. Foi nesse momento que tive uma epifania. Nossa luta não tinha terminado com as prisões e o julgamento. Na verdade, estava apenas começando. Nós falamos, respondi, sentindo uma nova determinação crescer dentro de mim. Continuamos falando. Por nós e por todas as outras
que ainda não podem se fazer ouvir. Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente com advogados e promotores, ajudando a construir casos contra os envolvidos no esquema. Cada depoimento que dava, cada evidência que fornecia, era uma peça a mais no quebra-cabeça da justiça. Mas o verdadeiro trabalho, percebi, estava apenas começando. Com a ajuda de assistentes sociais e psicólogos, comecei a organizar um grupo de apoio para as vítimas. Um espaço onde podíamos compartilhar nossas histórias, nossas lutas, nossos medos e nossas esperanças. Foi durante uma dessas reuniões que recebi uma visita inesperada. Meus pais tinham vindo me ver. O encontro foi tenso, carregado de emoções reprimidas por anos. Minha mãe chorou, pedindo perdão por não ter me protegido. Meu pai, um homem quebrado pela culpa e pelo remorso, mal conseguia me olhar nos olhos. Eu não posso mudar o passado, disse a eles, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Mas posso escolher meu futuro, e escolho não deixar que o que aconteceu defina quem eu sou. Aquele encontro foi o primeiro passo de um longo e doloroso processo de reconciliação. Não seria fácil, eu sabia, mas era necessário. Não apenas para mim, mas para todas nós que estávamos tentando reconstruir nossas vidas. À medida que os dias se transformavam em semanas, comecei a ver mudanças não apenas em mim, mas em todas as mulheres do grupo. Aos poucos, o medo em seus olhos ia sendo substituído por determinação. Suas vozes, antes tímidas e hesitantes, ganhavam força. Estávamos nos tornando mais do que sobreviventes. Estávamos nos tornando guerreiras, prontas para lutar não apenas por nós mesmas, mas por todas aquelas que ainda não tinham voz. Hoje, sentada na varanda do meu pequeno apartamento em São Paulo, olho para a cidade que um dia foi minha prisão e vejo um horizonte de possibilidades. É estranho pensar que se passaram quase 50 anos desde aquela noite fatídica em Feira de Santana. Meio século de lutas, aprendizados e, finalmente, de libertação. O processo de cura, descobri, não é uma linha reta. É uma espiral, com altos e baixos, avanços e retrocessos. Houve dias em que o peso das memórias me sufocava, noites em que acordava gritando, revivendo os horrores do passado. Mas também houve momentos de luz, de esperança, de pequenas vitórias que, somadas, construíram a mulher que sou hoje. Lembro-me do dia em que finalmente consegui andar sozinha pelas ruas de São Paulo, sem olhar constantemente por cima do ombro. Do primeiro sorriso genuíno que dei a um estranho sem sentir medo ou desconfiança. Da primeira vez que consegui usar um vestido sem me sentir exposta ou vulnerável. Cada um desses momentos foi uma pequena revolução pessoal, uma reconquista de partes de mim que achei que tinha perdido para sempre. O grupo de apoio que começamos logo após os julgamentos se transformou em uma ONG. Vozes da Liberdade, nós a chamamos. Um espaço não apenas para curar feridas, mas para transformar nossa dor em ação. Vejo mulheres que chegaram quebradas, assustadas, sem esperança, se transformarem em líderes, advogadas, psicólogas. Cada uma delas carrega cicatrizes, sim, mas também uma força que só quem passou pelo inferno e sobreviveu pode ter. Minha relação com meus pais foi um capítulo à parte nessa jornada de cura. Por muito tempo, a mágoa e a raiva que sentia por eles eram quase tão dolorosas quanto as memórias do cativeiro. Como uma mãe podia não proteger sua filha? Como um pai podia vender sua própria carne e sangue? Foi um processo longo e doloroso, cheio de conversas difíceis, lágrimas e, eventualmente, compreensão. Não perdão, não totalmente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas chegamos a um entendimento, a uma paz frágil, mas real. Meu pai faleceu há 10 anos, um homem quebrado pelo remorso e pelo álcool. Em seus últimos momentos, segurei sua mão e vi em seus olhos um pedido silencioso de perdão. Não pude dizer as palavras que ele queria ouvir, mas ofereci o que pude. Compreensão. Minha mãe ainda vive, agora com quase 90 anos. Nossa relação é complexa, uma mistura de amor, culpa e um desejo mútuo de curar o passado. Visito-a regularmente em Feira de Santana, onde ela ainda mora. Cada visita é uma jornada não apenas geográfica, mas emocional, um mergulho em memórias que são ao mesmo tempo doces e dolorosas. Quanto a Dr. Ricardo e os outros envolvidos no esquema,
A justiça seguiu seu curso. Muitos foram condenados, embora alguns, protegidos por sua riqueza e influência, tenham escapado com penas mais leves do que mereciam. Dr. Ricardo morreu na prisão, há cerca de 15 anos. Quando recebi a notícia, esperava sentir alívio, talvez até satisfação. Ao invés disso, senti nada. Percebi então que ele já não tinha mais poder sobre mim. Eu tinha me libertado muito antes de sua morte. O processo de escrita deste livro, porque é isso que estas reflexões se tornaram, tem sido uma jornada em si mesmo. Reviver cada momento, cada emoção tem sido doloroso, mas também incrivelmente libertador. É como se, ao colocar minha história no papel, eu finalmente pudesse olhá-la de fora, entendê-la não apenas como vítima, mas como sobrevivente, como narradora da minha própria vida. Há momentos em que me pergunto, e se? E se meu pai não tivesse me apostado naquela noite? E se eu não tivesse sido levada para São Paulo? Que vida eu teria vivido? Mas logo afasto esses pensamentos. O passado não pode ser mudado, e essas perguntas não têm respostas. O que importa é o que fazemos com o presente, com o futuro que ainda temos pela frente. Olho para minhas mãos enquanto escrevo estas palavras. Mãos que um dia foram frágeis e assustadas, que tremiam ao servir drinks em festas de homens poderosos. Hoje são mãos fortes, capazes, mãos que escrevem, que abraçam, que lutam, mãos que ajudam outras mulheres a se erguerem, a encontrarem sua própria força. Se pudesse falar com aquela menina de 15 anos, assustada e sozinha em um apartamento luxuoso em São Paulo, o que eu diria? Talvez que a jornada seria longa e difícil, mas que valeria a pena. Que ela é mais forte do que imagina. Que um dia ela não apenas sobreviverá, mas viverá plenamente, intensamente. Aos 70 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os horrores, foi vivida com propósito. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, cada mulher que ajudamos a se libertar, tudo isso dá sentido ao sofrimento que passei. Não sou uma vítima, não sou apenas uma sobrevivente. Sou uma guerreira, uma contadora de histórias, uma construtora de pontes entre o passado doloroso e um futuro de esperança. E enquanto houver uma única mulher presa nas sombras do abuso e da exploração, continuarei lutando. Porque agora sei, minha voz, nossa voz coletiva, é mais poderosa do que qualquer prisão, qualquer algema, qualquer sistema opressor. Esta é minha história, mas também é a história de incontáveis outras. E juntas continuaremos a escrevê-la, dia após dia, palavra por palavra, até que todas sejamos verdadeiramente livres. Enquanto chego ao fim desta narrativa, percebo que contar minha história não é apenas um ato de catarse pessoal, mas uma responsabilidade. Uma responsabilidade para com todas aquelas que ainda estão presas, seja em cativeiros físicos ou nas prisões invisíveis do medo e da vergonha. Se há uma mensagem que quero deixar, é esta. Nunca subestime o poder da sua voz. Por anos, fui silenciada, forçada a sorrir e aquecer enquanto gritava por dentro. Mas quando finalmente encontrei coragem para falar, descobri que minha voz tinha o poder de abalar estruturas, de mudar vidas, de inspirar mudanças. Para você que está lendo isto agora, quero dizer, sua história importa. Suas experiências, suas lutas, suas vitórias, tudo isso tem valor. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Não importa o quão escura a noite pareça, lembre-se sempre que o amanhecer virá. E quando vier, você estará lá para vê-lo, mais forte e mais sábia. Ao longo desses anos, aprendi que a liberdade não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada dia traz novos desafios, novas oportunidades de crescimento. Há dias em que o peso do passado ainda me assombra, em que as cicatrizes parecem frescas novamente. Mas há também dias de alegria pura, de realizações que antes pareciam impossíveis. Lembro-me de um momento específico, há alguns anos, que para mim simboliza essa jornada de libertação. Foi durante uma palestra que dei em uma universidade. No final, uma jovem se aproximou de mim, lágrimas nos olhos. Sua história mudou minha vida. Ela disse, eu também passei por algo parecido. Achei que estava sozinha, que ninguém entenderia. Mas ouvir você falar me fez perceber que posso superar isso, que posso ter uma vida além do trauma.
Naquele momento, senti que todo o sofrimento pelo qual passei tinha um propósito maior, que minha voz não era apenas minha, mas um eco de todas as vozes que foram silenciadas ao longo da história. É por isso que continuo falando, escrevendo, lutando, porque sei que para cada pessoa que conseguimos alcançar, há dezenas de outras que ainda estão nas sombras, precisando de uma luz, de uma mão estendida, de uma voz que diga: você não está sozinha, você pode superar isso. Às vezes, me perguntam se tenho arrependimentos. É uma pergunta complexa. Arrependo-me de ter sofrido? De ter perdido anos da minha juventude para o cativeiro e o abuso? Claro que sim. Mas também sei que essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, me moldaram. Me transformaram na mulher que sou hoje. Se pudesse voltar no tempo e mudar as coisas, eu o faria? É uma pergunta que me assombrou por anos. Mas hoje, minha resposta é: não. Não porque o que passei foi justo ou certo. Nunca será. Mas porque sei que minha jornada, minha luta, minha voz fizeram diferença. Ajudaram a mudar leis, a salvar vidas, a dar esperança a quem não tinha. Para aqueles que ainda estão presos, seja em situações de abuso, tráfico humano ou nas amarras do próprio trauma, quero dizer: há esperança. Há um caminho para fora da escuridão. Não será fácil, não será rápido, mas é possível. Você é mais forte do que pensa, mais resiliente do que imagina. E para aqueles que nunca passaram por algo assim, peço: não desvie o olhar. Não finja que isso não existe. O silêncio e a indiferença são os maiores aliados dos abusadores e traficantes. Fale, haja, seja a mudança que quer ver no mundo. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os horrores, foi vivida com propósito. Cada obstáculo superado, cada batalha vencida, cada pessoa que ajudamos a se libertar, tudo isso dá sentido ao sofrimento que passei. Mas também olho para frente, para o futuro. Sei que minha luta não termina aqui. Enquanto houver uma única pessoa presa nas sombras do abuso e da exploração, continuarei lutando. Porque agora sei, nossa voz coletiva é mais poderosa do que qualquer prisão, qualquer algema, qualquer sistema opressor. E é com essa voz que quero encerrar esta narrativa. Não com um final feliz simplista, porque a vida raramente oferece tais conclusões, Neate, mas com uma promessa. Uma promessa a mim mesma, a todas as sobreviventes e a todas que ainda estão lutando para sobreviver. Continuaremos falando, continuaremos lutando, continuaremos acreditando em um mundo onde nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum ser humano seja tratado como mercadoria. E para você, que chegou até aqui comigo nesta jornada de palavras e memórias, deixo um pedido. Não deixe que esta história termine na última página deste livro. Leve-a com você. Compartilhe-a. Use-a como um lembrete de que a mudança é possível, de que a esperança persiste mesmo nos momentos mais sombrios. Porque no final, é isso que somos, contadores de histórias. Nossas histórias nos conectam, nos inspiram, nos lembram de nossa humanidade compartilhada. E é através dessas histórias que podemos, pouco a pouco, palavra por palavra, construir um mundo mais justo, mais compassivo, mais livre. Esta é minha história, mas também é a sua história. É nossa história coletiva de luta, de resistência, de esperança. E juntos, continuaremos a escrevê-la dia após dia, até que todos sejamos verdadeiramente livres.